Seguindo, irmãos, com mais um vídeo, vocês não não se incomodem. Hoje o movimento aqui perto de casa está complicado, então eu estou com som muito alto na parte dos fundos da minha casa, na parte da frente os cachorros não ficam quietos. Então até coloquei o celular para tocar uma musiquinha aqui para tentar ficar um pouco mais um pouco mais de quietude, de paz para esse momento que eu preciso estar gravando. Melhor do que estar ouvindo a sofrência sertaneja que eles estão vociferando aqui no meu ouvido. Então vamos lá. Agora nós vamos estar falando de textos e temas da missão que abordam aí a ação de Jesus Cristo entre nós. Né? Lembrando sempre que o nosso livro, que o conteúdo desses slides, desse vídeo, está fundamentado, né, essencialmente no livro O Caminho Missionário de Deus, que é o livro alvo da nossa leitura obrigatória e declaração de leitura. Atos capítulo 1, verso 8, nós vamos começar destacando a prioridade de Cristo. A prioridade de Cristo é missiológica e não escatológica na perspectiva do Timóteo Carrick, né? Vamos ler o texto que diz: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1, 7 e 8. É verdade que Jesus, em outros textos, Jesus vai falar da sua missão escatológica, de eventos escatológicos. Mas, no entanto, a prioridade de Jesus no seu papel encarnacional, ele é missiológico, né? Como ele diz em João 17, Pai, eu glorifiquei cumprindo a sua missão, fazendo aquilo que me ordenara. Então, Jesus veio com a missão não escatológica, mas com a missão redentiva, né? A prioridade era redentiva, missiológica barra redentiva, porque essa redenção ela antecede a missão é anunciar essa redenção que há em Cristo Jesus. Então, sim, a prioridade de Cristo não era escatológica nesse sentido, até porque, muito claro que tudo já havia sido decretado, determinado, né? Tudo consumado, como é dito na cruz, por ele. Então, a prioridade dele nesse papel é tornar real e factual o Messias que havia de vir. E nisso ele cumpre o seu papel missiológico. Ainda sobre essa prioridade missiológica, para nossa surpresa textual, a expressão tempos ou época, no versículo 7, utiliza ambos os conceitos, tanto o já famoso Cronos, que é o nosso tempo, quanto o Kairos, né, ou Kairos, né, o tempo humano e o tempo divino. E com isto, o texto afirma que a prioridade de Jesus não era a era escatológica, os últimos dias, os eventos finais, a consumação do século, mas sim missiológica, quando o versículo 8 inicia com a expressão recebereis, ou seja, uma contraposição ao que foi falado anteriormente. O cerne do ensino é recebereis poder ao descer sobre vós para o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então, o Senhor, antes de preparar para um fim, preparou para uma missão, ser testemunha. Com esta palavra, Jesus escolhia enfatizar o seu ensino sobre o reino de Deus. Ele criara uma igreja para espalhar a sua palavra a todos os povos e em todas as gerações até que o Senhor venha. Né? Essa é uma fala do Ronaldo Lidório, né? O nosso maior missionário aí. Vamos observar agora os imperativos de Cristo, né? Vamos observar a grande comissão à luz de Mateus, a grande comissão segundo aparece em Mateus 28 e Marcos 16. Em Mateus 28 a estrutura é a seguinte: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto,
ide e façam discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o confim até o fim dos tempos. Em Marcos, começa com ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, nós vemos que tanto em uma como na outra comissão, a ênfase de Jesus é no fazer discípulo. É ir e fazer discípulo. Ensinando-os, né, Mateus 28. Ide, façam discípulos, ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei. Marcos 16:15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. É interessante nesse ponto a gente fazer uma distinção. Qual a distinção? Nós falamos muito, ouvimos muito, inclusive na palestra que nós assistimos, né, como vídeo complementar na última aula, a palestra do o papel Israel como luz para as nações. O Michael Gorin, no seu livro A Igreja Missional, ele destaca esse papel de Israel como uma vitrine. Ele chega a usar essa figura na sua palestra especialmente. Ele fala, Israel foi posta como uma vitrine entre as nações, onde todos olhariam e a partir de Israel obedecer os preceitos, as instruções do Senhor, automaticamente isso seria uma forma de anunciar às nações a santidade, a sabedoria e a majestade de Deus. Ao contrário desse papel de Israel no Antigo Testamento, onde era uma missão, o papel era trazer para si, atrair para ele, para Israel como um centro, e ele atraindo as nações, a chamada missão. Então eu fiz questão de voltar nesse slide aqui da aula anterior para a gente dar uma olhada. Então, qual era o papel de Israel? A missão de Israel era Israel no centro como luz para as nações, conforme está lá em Isaías 42, atraindo essas nações, né? Essa nação sacerdotal atrairia uma nação separada dentre todos os povos para mediar a bênção do Senhor para todos os povos, atrair e testemunhar para as demais nações. Enquanto Israel, o papel missionário de Israel era estático, né? Era centrípeta, onde Israel era o centro para onde que atraía. Agora, na perspectiva neotestamentária, no Novo Testamento, o papel da igreja já é uma igreja em movimento. Não é estática atraindo, é a igreja indo ao encontro, anunciando, é centrífuga, é do centro para fora. A centrípeta era do entorno para o centro. Então, Antigo Testamento, centrípeta. Novo Testamento, centrífuga. Antigo Testamento, o papel estático, né? Como vitrine, como luz a que atrai. No Novo Testamento, em movimento, levando essa luz, levando essa mensagem de boas novas. Então isso fica claro, esse movimento, essa forma diferente, esse engajamento missionário, que ele vai para além da gente de perceber como vivemos, mas ir anunciando como vivemos e como todos devem viver nesse padrão. Seguindo, ainda falando do imperativo de Cristo, Cristo tem toda a autoridade nos céus e na terra. E envia a igreja para observar todas as coisas em toda a terra e até os confins. A grande comissão em Mateus 28 e Marcos 16. Então temos Cristo, a igreja e os aspectos: expulsar demônios, ser servo sofredor, amar o próximo, discipular, obedecer autoridades. Esses vários aspectos que estão contidos dentro da igreja como um agente em missão, como copartícipe da missão de Deus. Então, o homem que é corregente na criação, na mordomia, no cuidado com toda a criação, sob o mandato cultural, social e de adoração,
a igreja agora, aquele papel de indivíduo agora representado na igreja, ela continua tendo o mandato cultural, o mandato social e o mandato de adoração, que é através dela todos os povos conhecerem o único Deus Criador. O propósito continua de conduzir todas as coisas ao senhorio de Cristo. Né? Uma observação importante aqui, que na grande comissão, principalmente em Mateus, o que antecede a ordem é uma autoafirmação, uma autodeclaração de Cristo, né? Que ele diz, né? Todo o poder me foi dado no céu e da terra. Portanto, vão e façam conforme eu estou mandando. Essa é a síntese da grande comissão. Primeiro, é preciso que a igreja reconheça, em sendo igreja de Cristo, que esse Cristo tem todo o poder e autoridade. Ele não está recomendando, é uma ordem. Portanto, sendo eu quem sou, lembrando que o contexto dessa fala de Jesus é quando depois que ele aparece ressurreto para seus discípulos. Então ele fala, eu tenho toda a autoridade, todo o poder me foi dado no céu e na terra, inclusive sobre a morte. Vocês que estavam chorosos, tristes, que vocês que sabiam que havia de acontecer, como estava escrito nas leis e nos profetas, vocês sabiam que tudo isso havia de suceder ao Cristo. Mas eu agora mostro a vocês que eu tenho toda a autoridade. Se ainda restava alguma dúvida, veja-me agora. Né? Toca, apalpa, reconheça, eu tenho toda a autoridade. Então agora vão. E é interessante que isso causa um impacto imediato na vida daqueles discípulos. Eles passam de homens acovardados, né, indecisos, titubeantes, para audaciosos, intrépidos, que, sob risco de perder a sua própria vida, eles não retrocediam, avançavam pregando o Evangelho de Jesus. E em muitas oportunidades o livro de Atos registra eles falando algo do tipo: como deixaremos de falar do que temos visto e ouvido? Não tem como. É uma fala parecida com o que Paulo diz: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Não tem como. Essa é a vida, é para isso que eu fui chamado, e eu recebi esta ordem de ir por todo canto pregar o Evangelho até a toda criatura. Louvado seja Deus. Seguindo, ainda falando do imperativo de Cristo, né, o imperativo da missão de Cristo, e o imperativo que ele nos lega, a ordem que ele nos deixa é: façam discípulos. É uma ordem daquele que tem toda a autoridade, domínio universal, e que nos chama a obediência. Obedecer e fazer discípulo e ensinar tudo o que Jesus nos ordenou, nos inserindo no projeto de redenção de todas as nações. Jesus continua sendo o nosso mestre, mas também Senhor, e prometeu nos ajudar nessa tarefa até os confins da terra. Missão integral de Cristo. Mateus 9, 35, 38 dá uma ideia da abrangência, né, da atuação de Cristo quando esteve entre nós. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando na sinagoga, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Momento pastoral. Algumas traduções vêm dizendo aqui: rogai ao Senhor da seara, né, que envie trabalhadores para a sua seara. É interessante observar, e vocês vão fazer agora uma reflexão rápida e vão perceber isso que eu estou falando. São raros os momentos em que nós oramos ao Senhor pedindo que Ele envie
obreiros para a sua seara. Nós reclamamos às vezes da falta de obreiros, nós reclamamos da falta de missionários, nós reclamamos do engajamento, nós reclamamos de irmãos disponíveis para atuar na obra do Senhor. Mas a ordem de Jesus é: orem, roguem, peçam ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Porque fazendo isso, se o Senhor não enviar, é porque talvez o campo que estejamos arando não seja o que Ele quer para nós. Talvez aquilo que nós estamos estabelecendo como obra de Deus não seja a obra de Deus que quer que nós façamos. Então, se oramos ao Senhor da seara, ninguém é mais interessado, comprometido com a missão de Deus do que o próprio Deus. Então, por isso que Jesus aponta: peça a Ele. Antes de pedir o pastor, eu estou precisando de ajuda no departamento tal. Pastor, eu estou precisando de gente para me ajudar no departamento de missões. Rogue ao dono, ao Senhor da seara, para que envie obreiros para a sua seara. Seguindo, o resumo das atividades missionária de Jesus em Mateus. Jesus pregava e ensinava o evangelho do reino, que apresenta a reconciliação do homem com Deus. Jesus mostra a justiça do reino, a reconciliação do homem com seu próximo. Jesus sinaliza o reino no mundo, a reconciliação do homem com a cultura. E quando a gente fala cultura aqui, é importante ter em mente, nós não estamos falando daquele aspecto mais comum que a gente tem de associar a palavra cultura. A cultura é música, pintura, cinema, teatro, não. Cultura, na perspectiva bíblica, é tudo aquilo que é feito, que é produzido pelo homem, é cultura. Então, quando a gente fala do mandato cultural, é toda a produção, né? Toda a produção. Né? Num aspecto antropológico, né, da antropologia missionária, a gente vai definir cultura como todo aquele produto de uma comunidade, de um povo, de uma etnia. Seguindo, nas palavras de Orlando Costa, Jesus não era somente o arauto do reino, como também a sua personificação. Os evangelhos apresentam a realidade do reino de maneira bem ampla. Em Lucas 12:32, evidencia que é uma dádiva do Pai. Foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Em Marcos 9:48, diz que equivale à vida eterna. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo os dois olhos ser lançado no inferno. De novo em Lucas 17:20, versos seguintes, é uma realidade interior, porque o reino de Deus está entre vocês. Então é uma percepção identitária, né? É identificar-se. Nas palavras de Maurício Cunha, ele diz que a igreja é o povo consciente de que o reino de Deus está entre nós. Isso vai mexer com perspectivas escatológicas, porque existem essas divisões. Uns acham que o reino de Deus é chegado, outros acham que o reino ainda virá. Mas o fato é que na ideia missionária, missiológica, o reino está entre nós. Em Marcos 4:26, né, diz que o reino cresce silenciosamente. O reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. É como grão de mostarda, né? Então nós vemos a parábola do reino. Seguindo, agora entramos no tópico o reino de Deus e Cristo. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Mateus 4:17. A ênfase central do Novo Testamento é que Jesus veio para cumprir as profecias do Antigo Testamento e que em sua pessoa e obra o reino de Deus tornou-se uma realidade presente. René Padilha, isso é uma fala de René Padilha. O reino de Deus de fato se aproximou, mas o fez na forma de uma pessoa. Jesus. Jesus não só anuncia, mas, como já foi dito antes aqui, ele personifica. Vamos reler a fala do irmão.
Como nas palavras de Orlando Costa, Jesus não somente era o arauto do reino, como também a sua personificação. Ele não só anunciava, mas ele evidenciava nos seus atos, na sua vida, que era o que era esse reino. O reino constituiu o âmago da pregação de Jesus. Isso fica muito claro conforme está escrito em Marcos 15 até o fim. A partir de Marcos 1,15 até o fim, Atos 1,3. O reino como chave hermenêutica, Lucas 8,10. O reino como primeira coisa a se buscar, Mateus 6,33. O reino desejado em oração, Mateus 6,10. O reino como sua pregação, Mateus 9,35. O reino anunciado como condição para o fim. E o evangelho do reino será pregado entre as nações. Então, o reino de Deus ele constituiu o âmago da proclamação, da pregação de Jesus Cristo. O reino, ainda sobre o reino, em João, o seu ensino visava mostrar como entrar nesse reino. Em Mateus 12, as suas obras provavam a chegada do reino. Em Mateus 13, as suas parábolas ilustravam o que é o reino. Jesus foi definido por alguns discípulos como: ele era um profeta poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todos os povos. É uma fala muito comum na realidade das nossas igrejas, que eu tenho que agradar a Deus, não aos homens, né? Eu não faço para que os homens vejam, eu faço para Deus. No entanto, Jesus em Mateus ele fala que brilhe a vossa luz e resplandeça sobre os homens. A luz de Deus refletida a partir de nós a atrair e anunciar esse reino. Então, nós temos que ter sim a preocupação da forma com que nós somos vistos. É preciso sim, né? Como diz a respeito da pessoa de Jesus, que é o nosso paradigma, é o nosso modelo, ele era um profeta poderoso em palavras, em obras, não só diante de Deus, mas de todo o povo. E de forma semelhante, os seus discípulos devem se preocupar. Não só, não, eu estou fazendo para Deus, só importa que Deus veja. Sim é não. Em alguma medida, essas obras são obras que anunciam a chegada, a presença desse reino. E como elas vão anunciar se não são percebidas? A manifestação do reino em Jesus Cristo. A sua missão aqui e agora é a manifestação do reino como uma realidade presente em sua própria pessoa e ação, em sua pregação do evangelho e em suas obras de justiça e misericórdia. Mais uma vez, uma citação de René Padilha. Né? O René Padilha, só abrindo um parêntese, né? Ele é um dos grandes pensadores da missão, da chamada missão integral. Né? Ele é um grande pensador latino-americano. Ele toda vez que se pensa em missão integral, em uma missão que visa o homem, o evangelho todo para o homem todo, a integralidade da missão, tem como referencial teórico o René Padilha, né? Então nós temos aqui Jesus poderoso em obras e também poderoso em palavras. Esse é o nosso Jesus. Aí nós chegamos no ponto, né, que como nas palavras do David Bosch, o reino de Deus é o ponto de partida e o contexto para a missão. O Deus Criador governa e sustenta todas as coisas, tanto no céu quanto na terra. Significa dizer que o reinado de Deus não é entendido como exclusivamente futuro, mas como tanto futuro quanto já presente. É a eterna tensão que a gente chama na teologia do já e ainda não. Eu já, como diz lá em Efésios, né? Bendito Deus, Pai do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas esferas espirituais, celestiais, e nos fez assentar com eles em lugares celestiais. Nos fez assentar com ele. Nós estamos assentados com ele, mas ainda não o vemos como haveremos de ver. Então, aquela tensão do já ainda não. Já sou de Deus,
já sou vencedor em Cristo, já sou cidadão do céu, mas ainda sou peregrino nessa terra que não é minha pátria. Então eu ainda sofro as agruras, eu ainda estou sob os desafios que surgem dia após dia, porque eu já sou do reino, mas ainda não estou nessa pátria celestial. Então, como cidadão, como peregrino, eu anuncio que o reino é chegado, eu demonstro realidades do reino, mas eu convivo com essa tensão de já ser o herdeiro, mas ainda não ter posse definitiva dessa minha herança. Eu já estou ressuscitado com Cristo, mas esse meu corpo ainda não foi revestido de incorruptibilidade. Meu corpo ainda sofre as dores e as consequências do pecado. Mas um dia ainda o veremos como ele é, louvado seja Deus. Seguindo, a tensão do já e do ainda não, mas continuamos falando disso. O ensino de Jesus combina a afirmação da vinda do reino como uma realidade presente que já entrou na história com a expectativa do seu cumprimento definitivo vindouro. O rei Jesus veio e inaugurou o reino. O rei Jesus voltará e consumará, em termos históricos, o estabelecimento desse reino. O reino está entre nós, porém não plenamente. O reino está entre nós, mas o rei desse reino, ele está sendo representado pelos seus discípulos. Mas chegará o tempo em que o rei voltará e reinará com os seus súditos. Louvado seja Deus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A consumação do propósito de Deus se realizará no futuro. Mas aqui e agora é possível ver a realidade do reino. E esse é o nosso papel, é em tornar visível a realidade do reino, né? Venha o teu reino, é a oração ensinada por Jesus em Mateus 6. O poder dinâmico do reino. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Para quem que Jesus respondeu isso? Hein? Para aquele que veio antes dele preparar as veredas. Aquele que disse que aquele que viria após ele, ele não era digno sequer de desatar suas sandálias. Jesus disse isso aos discípulos de João Batista que foram ter com ele e perguntar se ele era aquele que se esperava ou se ainda tinham que continuar esperando por outro. Jesus fala, olha, avisa João, aquele que veio antes de mim, que os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho do reino. Esse é o poder dinâmico do reino atuando entre nós hoje. Mas há o seu aspecto escatológico, a consumação escatológica, conforme está lá em Apocalipse 21, e nessa consumação ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Eis que tudo se fez novo, eis que a nova criação, novos céus, nova terra. Louvado seja Deus. Algumas implicações missionárias de tudo que nós dissemos até agora sobre o que os evangelhos mostram de Jesus, os temas que envolvem Jesus, a implicação desse papel missionário, dessa manifestação de Jesus como um profeta poderoso em obras e palavras. A conscientização, o conhecimento, né, o abraçar dessas verdades implica que o povo de Deus precisa proclamar e sinalizar em cada canto do globo o domínio universal de Deus através de Cristo. Conforme já foi dito em outros vídeos, no decorrer dessas nossas aulas na disciplina de Teologia Bíblica da Missão, citando o teólogo holandês, né, e agora como vocês já leram sobre eles, eu posso falar, teólogo holandês neocalvinista do século XIX, Abraham Kuyper, que ele diz que não há 1 centímetro da terra a qual o Senhor não reivindique, é meu.
Então, nós, como os discípulos do Senhor, nós proclamamos esse domínio, mas nós não só proclamamos, a semelhança de Jesus, nós sinalizamos, personificamos que o reino de Deus é chegado. Então, nas palavras de Jesus, Mateus 6,10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como já é no céu. 6,33, busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Isso implica que a igreja deve proclamar, viver e fazer cumprir as intenções integrais do amor de Deus ao mundo. A igreja local é uma fábrica de missionários que necessitam de preparo para serem enviados às comunidades locais ou mundiais. Terminamos aqui essa parte, meus irmãos.